Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Fiat. Então, olá a todos, Vamos com muita fé, com muita coragem, Vamos fazer essas meditações
do livro do céu, vamos fazer as leituras, né, do livro do céu e falando aquilo que o Senhor, ao decorrer das leituras, colocar no coração. Então, esse aqui é o primeiro volume do livro do céu, volume 1, o reino da divina vontade, lá, em meio às criaturas, chamadas criaturas à ordem, ao seu posto, a finalidade para a qual foram criados. Aqui é o imprimato, né, recebido, o nome aqui do arcebispo, né? É assim a capa do livro do céu. O ano, tudo consagrado a Deus, né? A Nossa Senhora Rainha da Divina Vontade. Né? E aqui é o livro do céu. Ele inicia na ordem das lembranças da Luísa, né? Então, quando ela recebeu a obediência para começar a escrever, ela foi escrevendo as suas recordações. Então, por isso não é datado, né? Porque aqui não segue uma ordem cronológica, mas é uma ordem de acordo com as lembranças da Luísa, quando ela começa, né, a escrever o livro do céu. Então a Luísa começa assim, rezando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por pura obediência, começo a escrever. Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa fazer e que me submeteria a 1000 mortes antes de escrever uma só linha das coisas que passaram entre tu e eu. Ó meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. Dá-me a força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir a santa obediência. Tu que destes a inspiração ao confessor, dá-me a graça de poder cumprir o que me é mandado. Ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho, em teus braços me introduzo, me abandono, me repouso. Consola-me em minha aflição e não me deixes só e abandonada. Sem sua ajuda estou certa que não terei força de cumprir esta obediência que tanto me custa. Me vencerá o inimigo e temo ser repudiada justamente por ti, por minha desobediência. Olha para mim e olha para mim outra vez, ó santo esposo, nestes teus braços, vê quantas trevas me rodeiam. São tantas densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz na minha alma. Ó meu místico Sol Jesus, resplandeça essa luz em minha mente, a fim de que faça fugir as trevas e possa livremente recordar as graças que fez a minha alma. Ó Sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo do meu coração e purifique da lama em que jaz. O queime, o consuma em teu amor, a fim de que ele, que mais que tudo provou as doçuras do teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está obrigado. A culpa é minha, meu Sol Jesus, manda outro raio de luz ainda sobre meus lábios, para que possa dizer a pura verdade com a única finalidade de conhecer se é verdadeiro você ou bem ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão escassa de luz vejo-me ainda nesses braços teus. Contenta-me, tu que tanto me amas, continua a mandar-me luz. Ó meu Sol, meu belo, propriamente quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nessa luz puríssima. Faz, ó Sol divino, que esta luz me proceda adiante, me continue junto, circunde-me por toda parte, se introduza nos mais íntimos esconderijos do meu interior, a fim de que, consumido por meu ser terreno, transforme tudo em seu ser divino. Virgem Santíssima, Mãe amável, vem em meu auxílio, obtenha-me de você e meu doce Jesus graça e força para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, Senhor, nessa circunstância, Arcanjo São Miguel,
Defenda-me do inimigo infernal que tantos obstáculos me põe na mente para fazer-me faltar esta obediência. Arcanjo São Rafael, e tu meu anjo guardião, vinde assistir-me e acompanhar-me, a dirigir a minha mão, a fim de que possa escrever só a verdade. Seja tudo para a honra e glória de Deus e para mim toda a confusão. Ó Santo Esposo, vem em minha ajuda. Ao considerar as muitas graças que fizeste à minha alma, sinto-me toda espantada, toda cheia de confusão e vergonha, ao me ver ainda tão mais sem corresponder às tuas graças. Mas meu amável e doce Jesus, perdoa-me e não te retires de mim. Continua derramando em mim a tua graça, a fim de que possas fazer de mim um triunfo de tua misericórdia. Então, é muito grande, né? E eu tô lendo essas palavras assim da Luísa mesmo, né? A Luísa falando, né? Pedindo essa ajuda, esse auxílio de Jesus. E fiquei muito emocionada, sabe? Porque a pequenez dela, sabe? De saber, né? Que Deus pede para ela, né? Para ela não ter medo. É uma obediência para ela começar a escrever tudo o que Jesus falou com ela, tudo o que ela lembra, né, desses primeiros momentos que ela vai relatar. E precisa ter muita coragem para se colocar nos braços de Jesus. E ela vai totalmente assim, sabe, uma oração que você vê assim, que é uma dependência total. Quando uma pessoa reconhece que ela por ela mesma, ela não pode, né, fazer, mas ela tem uma confiança muito grande em Jesus. Ela se joga mesmo nos braços de Jesus e se abandona nessa obediência a Jesus. Isso é muito bonito, é muito louvável, né? A criatura, ela reconhecer que ela não pode nada, né? Que tudo quem pode é Jesus, que ela por ela mesma, ela não pode. Esse sentimento que nós temos, esse sentimento é importante. Pior seria, né, se a gente chega cheio de si, né? Eu vou fazer isso porque eu sei, eu vou fazer isso porque eu posso, eu vou fazer isso porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom, eu sou ótimo, né? Eu sou super capaz. Mas, na verdade, é o sentimento que realmente o que o Senhor quer, né? Esse total abandono. É muito interessante, porque você consegue entrar mesmo, pensar bem nessas palavras da Luísa, você consegue compreender como ela se sente, porque não é diferente do que nós sentimos quando o Senhor nos confia algo. A gente chega do mesmo jeito, a gente reconhece que, olha, é algo de Deus, né? É uma missão que Deus está me dando, de vir e meditar o livro do céu. É uma missão que o Senhor está me dando, seja um chamado que Ele faz para você, uma pastoral, para você participar, de repente para você dirigir uma missão, né? Você conduzir a palavra de Deus, uma oração. E quando Deus te dá uma missão, você sente assim que é uma graça muito grande, que você não pode dar as costas, né? Porque é um amor muito grande dele, Ele merece receber aquela oferta, Ele merece receber, mas aí você vê que você é totalmente assim, pequeno, totalmente incapaz, que você é limitado, que por mais que você faça, você parece que não consegue, né, fazer o suficiente, não consegue alcançá-lo, né, não consegue fazer o mais perfeito possível, por mais que você tente, você vê a sua pequenez, né, a sua pequenez diante dele, mas é isso que Ele quer. Ele não quer realmente que o ser humano tente sozinho pela sua própria força. Nunca foi desse jeito. Ao contrário, Ele quer que o ser humano reconheça que não pode nada mesmo sem Deus, que a natureza dele, ao contrário, quando tem que fazer algo, um sacrifício, a natureza dele treme. A natureza dele não quer aquele sacrifício, porque nós somos assim, né? Temos dentro de nós. E isso precisa ser purificado, e Jesus vai trabalhando isso na Luísa, e quer fazer isso em cada um de nós. Exatamente isso. Quando você se propõe a fazer a vontade de Deus,
Você também se prepara para se submeter ao sacrifício que ele pede de você, mas você vai ver em você muitas incapacidades, vai sentir que para fazer aquele sacrifício a sua natureza vai gritar, porque nós estávamos, né, habituados ao conforto, habituados a fazer o que é melhor para nós, o que nos dá a gente gosta, né, do descanso, a gente não gosta de sofrer, o ser humano não gosta de sofrer, o ser humano não gosta de fazer nada que seja custoso para ele. O ser humano geralmente busca o que é mais fácil fazer. Quando ele vai escolher uma coisa, ele sempre escolhe o que é melhor para ele, né? Ele escolhe sempre o que é mais fácil para ele, né? Ele sempre escolhe isso. Primeiro ele olha para ele primeiro, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, não é? E aí quando você, como a Luísa, né, tá recebendo essa missão, e ela sente ali o humano dela ali muito poderoso, a natureza dela, né, que não quero falar, não quero lembrar o que se passa entre eu e o Senhor, isso é coisa nossa, eu não quero, eu sinto repugnância. Então ela sente coisas contrárias. Você sabe o que Deus quer, mas é como se a sua pessoa dissesse não, aí ficasse um conflito entre a voz de Deus, o querer de Deus, e a sua natureza, a sua pessoa ali brigando para não fazer, com muitos motivos. Eu não posso, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? E invento um monte de desculpa, que se a gente for ver a nós mesmos, a gente não sai do lugar. Mas aí Jesus quer o abandono, apesar dela ver nela essa repugnância que é real, ela sente isso esmagando ela sente isso realmente, mas independente disso ela fazer. É assim que Deus quer o amor. Deus não quer o amor, o sacrifício maior que tem valor é com dor, é com dificuldade, né? Quando você vai fazer e você sente que o seu corpo quer aquilo, que toda a sua mente quer aquilo, não é assim. O ser humano acostumou a buscar o prazer e fugir da dor. E para voltar para Deus, para voltar para essa ordem, é o contrário, né? Muitas das vezes é fugir do prazer e buscar a dor, porque vai ter dor no morrer para si. Você vai fazer coisas que não vai contrariar a sua vontade, mas vai ser a vontade de Deus. E você vai ter justificativas. Eu não posso fazer tal coisa, falar, meditar, porque eu tenho dificuldade de leitura, eu tenho dificuldade de interpretação. Eu sou de idade, eu sou uma pessoa muito de idade. Eu tenho esse problema na fala. Eu tenho isso, eu tenho vergonha, eu tenho aquilo. Você vai sentir tudo naquele momento, mas o Senhor quer não que você chegue se sentindo capaz e perfeita, não, ao contrário, você vai chegar como você é. E muitas vezes o seu estado, né, vai ser dessa natureza mesmo que está gritando ali. Mas é esse ato que ele quer, e isso vai dar mais valor ainda ao sacrifício. A Luísa precisava expor tudo o que ela sentia, todos os sentimentos, todos os pensamentos que ela lembrava também, as orações que ela fazia, as dificuldades que ela sentia nela mesma, e o que Jesus falava para ela em cima do que ela dizia. Tudo foi colocado, tudo foi exposto para servir de exemplo, para a gente entender como que Deus pensa, né? E conseguir também separar aquilo que é do humano, que tem que ficar de lado, né? E aquilo que é de Deus, que tem que ser considerado. Porque a Luísa teve as mesmas dificuldades que nós temos. Ela nasceu também uma criatura redimida, nasceu com a culpa original e está voltando para a ordem, né? Está voltando, mas aqui está no início ainda da caminhada dela. Então ela já começa a fazer essa renúncia, de fazer essa obediência, porque é comum, né, das pessoas não querer expor a sua intimidade com Deus, né? Não querer expor o que ela fala com Deus. Só que aí isso já mostra para nós que a vida na divina vontade não é escondida, né? Que essa vida que Deus nos chama a viver, a vida na divina vontade, não é um livro fechado, velado, como um diário espiritual de uma pessoa. Não é uma santidade para uma pessoa só, mas é para a humanidade. É o Deus reinando na criatura, mas esse Deus reinando na criatura quer se revelar a todos.
Então ela tem que entender que a vida dela a partir de hoje, mas ela vai entender isso depois, não agora. Mas essa vida, por que eu tenho que falar tudo? Ela não vai entender de uma vez, ela é pequena, ela vai tomando consciência disso. Só que agora ela fala aqui, para mim toda a confusão. Porque realmente ela não entende. Por que eu tenho que falar tudo isso? Por que eu tenho que expor tudo o que me é, né, dito pelo Senhor? Por que eu tenho que abrir tudo isso agora, né, através de um livro, né, expor tudo no papel? E depois ela vai ter uma caminhada muito longa, tem muito chão para rolar, né? Tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. E ela vai tomando consciência de que realmente é assim que Deus opera. E nós também, né? Quando nós começamos a vida na divina vontade, a gente vai aprendendo que não é mais aquela coisa escondida, em que é só você no seu quarto, quando orar, entra no seu quarto e fala com Deus e fica tudo entre você e Ele, né? Mas na verdade não, né? Ele vai te ensinando a partilhar, né? Vai te ensinando a partilhar com a sua pequenez mesmo, o que você está compreendendo, o que Ele põe no seu coração, o que Ele vai te ensinando, os acontecimentos da sua vida, para buscar entender aonde está a vontade dEle ali, o que Ele está falando através daquilo. Então no começo as pessoas também sentem isso, eu senti isso também, uma repugnância para falar. A gente sente assim, várias coisas envolvidas. Repugnância para falar, repugnância para se expor, medo de se expor, medo de ser corrigido, um monte de coisas que vem. Realmente é uma luta verdadeira, mas tudo isso serve para o sacrifício, né? Porque Jesus quer a verdade. Então tudo que é verdade em nós, que nós sentimos, né, de dificuldades e de oposições, tudo isso serve, sabe, como se fosse uma palha para ser colocada ali, um graveto para ser colocado na fogueira, para aumentar o fogo. Então isso tudo serve para o sacrifício acontecer, na verdade. Né? A Luísa não vai mentir aqui e falar assim, estou vindo aqui porque tudo a Luísa fazia por obediência mesmo, é por Deus, não era por ela. Ela vai chegar aqui, estou super empolgada e tal, se não era o que estava vivendo, porque Jesus sempre quer integridade. Mas também ela não vai dizer, como eu estou sentindo essas dificuldades, eu não vou falar nada. Aí quem está vencendo? É a vontade de Deus, é a obediência ou é ela? Entendeu? Então, as coisas para Deus é assim, é na verdade, mas ao mesmo tempo precisa de uma renúncia, precisa de uma escolha da criatura. Eu vou ouvir as minhas dificuldades, eu vou ouvir as minhas oposições, as minhas dúvidas, ou eu vou dar um passo à frente? E esse passo Deus não vai dar por você, né? Tem que ser você. Como ela falou, por pura obediência eu começo a escrever. Então tem que ser um passo também de você falar assim, eu vou fazer pelo Senhor, mesmo que eu ainda não entenda o para quê. Mesmo que em mim parece que, vamos dizer assim, na minha mente eu sei que isso é bom, mas os meus sentimentos são inversos. Mesmo que pareça que é uma dupla pessoa em mim, uma que quer e outra que não quer, uma guerra dentro de mim, mas toda essa guerra vai servir também, tudo Deus vai usar para purificar aquela ação. Então assim é na nossa vida, todo sacrifício vem com dor, né? Você não vai lá cuidar da sua família, às vezes você não está bem, às vezes você não sente nenhuma vontade, mas você faz porque é necessário. Você faz porque você sabe, se você não preparar aquele alimento, a sua família fica sem o que comer, né? Fica sem alimento. Você vai cuidar do seu filho, você sabe que se você não cuidar do seu filho, o seu filho ficar sujo, o seu bebê ficar sujo lá, ele vai pegar uma assadura, isso vai fazer mal para ele vai ficar doente, né? Seria maltratá-lo. E porque você o ama, você faz, não é? E mesmo que você esteja com dor, mesmo que você fisicamente não esteja bem, mas você faz porque você sabe, essa certeza de que é importante, de que aquilo é importante fazer, te move a fazer. Independente se você sente vontade ou não, se você tem que acordar cedo para trabalhar, mas você sabe que precisa daquele trabalho,
Esse senso que você tem de responsabilidade, que você precisa estar lá naquele trabalho, te move a levantar e aí, não é? Mesmo que você esteja com muito sono e que se pudesse ficava mais 1 ou 2 horas dormindo, mas você sabe que precisa levantar. Você sabe que ninguém vai fazer o seu trabalho, que você precisa estar lá, é uma responsabilidade que você tem, um compromisso que você fez. Então nós também temos que ter compromisso com Deus. Essa certeza de que é Deus que me chama, de que é Deus que deseja, de que Deus quer esse ato, precisa ser o que nos move, como a Luísa. A certeza de que Deus queria isso dela. A certeza de que a vontade de Deus é que moveu ela, mesmo ela contando aqui todas essas batalhas que ela estava vivendo por dentro dela. Mas isso tudo serviu para que o sacrifício ficasse ainda mais verdadeiro. É assim que é o amor. Passa pelo fogo. As experiências mesmo, você pode viver uma experiência com Deus de muita consolação no início, né? Você tem aquele fervor, e por causa daquele fervor você sente aquela vontade de fazer tudo, você sente que quer fazer tudo por Deus, né? Quem tem tudo em qualquer lugar, eu faço tudo por ti, eu largo tudo por ti, Senhor, eu arrisco tudo por ti, né? E você sente assim um fogo dentro de você. Mas isso passa. Vem as provas, vem as dificuldades, vem as confusões. E é o próprio Deus que opera nessas situações. É Ele mesmo, com a providência divina, que permite essas circunstâncias mesmo, né? Para que você possa amadurecer, que sua fé não seja só por um fervor, por um gosto, mas Ele vai permitindo tirar esses gostos. E às vezes você sente em você o contrário. Para ver o que você vai perseverar, é por Deus mesmo ou é por causa das sensações que você tem com Deus? É por causa dos sentimentos que você tem quando você está ali fazendo uma missão, fazendo uma oração? É pelo que você experimenta na oração ou é pelo Deus com que você está naquela oração falando? É por Deus ou é por você? Então Deus permite isso para amadurecer a nossa fé. E Ele quer isso, esse abandono. Então, quando a gente começa, a gente fica assim também, como será isso, Senhor? Viver na vossa, eu só quero fazer sua vontade, não a minha, Senhor, mas parece que a minha vontade ainda grita aqui dentro, né? Tem em mim muitas oposições, resistências. Você se sente da mesma coisa quando você começa uma caminhada com Deus. Você sente sim em você, mas tudo isso, todo esse conflito, toda essa batalha faz parte para vencer o demônio, para vencer o mal. Entendeu? Porque você estava acostumado a dar valor para o mal e deixar de fazer o bem, não era? Ah, eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. Não era desse jeito? Vem a tentação, a pessoa já cede logo. Vem uma oportunidade de sair daquela situação de sofrimento, a pessoa corre logo, foge logo da cruz, foge logo, né? A pessoa está acostumada a se entregar muito fácil. E agora você vai sentir diferente, totalmente diferente. Né? Pensa na pessoa que tem um vício. A pessoa tem que se negar todos os dias, porque o corpo dela já se acostumou com aquele vício, com aquele cigarro, com aquela bebida. Então a natureza dela vai sentir na hora a ausência, quando ela parar de se drogar, quando ela parar de se dar aquele cigarro, a natureza dela vai tremer, a natureza dela vai ficar ali gritando, ela vai sentir desconfortos físicos pelo tempo sem se dar aquela substância, não é? Então ela vai sentir uma guerra dentro dela. Ela vai sentir uma guerra dentro do corpo dela. É a cabeça que parece que não vai funcionar direito, tudo. Parece que o corpo dela está dizendo que não vai aguentar. Parece que ela vai morrer se ela ficar sem aquilo. O sentimento que ela tem no início é que ela vai morrer sem ficar sem aquilo. Porque, né, é como se o corpo está tão acostumado com aquilo ali, né, está tão dopado, viciado, que o corpo dela todo sofre a ausência daquilo ali, né? E ela precisa, o que vai manter ela, né? É aquela consciência, aquele conhecimento que ela tem de que aquilo não faz bem para ela e que ela precisa parar com aquele vício. E é isso que vai alimentar ela, é essa certeza, é aquilo que ela fala para ela mesma, aquela certeza, mas Deus quer isso de mim, Deus quer isso de mim, Deus quer isso de mim, vai ser bom para mim. Agora tá difícil, mas vai melhorar com o tempo, o meu corpo também vai acostumar.
a dizer, esse não vai ter frutos, esse não que eu estou dizendo para isso e para essa situação vai ter frutos. Agora o corpo pode gritar, fazer guerra, mas o seu espírito vai estar também lutando, dizendo, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, um dia de cada vez, não é assim? E você precisa trocar isso por outra coisa, precisa estar alimentando a palavra de Deus, precisa estar em oração para dizer sempre essas palavras positivas em cima de tudo que você possa sentir, e isso que vai te manter, entendeu? E aí, com o tempo, o seu corpo vai começar a se acalmar e a relaxar e acostumar com a nova realidade que ele está vivendo, que é a realidade sem aquele vício. E as coisas que estavam fora do lugar vão começar a se colocar no seu lugar. A sua mente vai ser outra, o seu organismo vai ser outro, tudo em você vai ser diferente e você vai sentir, nossa, eu não sabia que era tão bom. Como a minha cabeça até melhorou. Eu nem sabia que eu tinha tanta capacidade assim, porque essas capacidades estavam todas doentes, sufocadas por causa desse vício, que eu só alimentava esse vício. Então, na verdade, eu estava me morrendo. E não depois que eu tirei de mim esse vício é que eu estou morrendo. Na verdade, eu estava morrendo antes. Eu estava morrendo quando eu estava me dando esse vício. Eu estava sendo destruído quando eu estava alimentando essa paixão, esse vício. E depois, não. Depois eu percebi que, na verdade, eu não estava vivendo. Eu estava sendo dominado, eu estava sendo escrava. Entendeu? Eu não estava vivendo uma liberdade verdadeira. E você começa a perceber o que é o seu corpo quando ele está saudável de verdade, sem depender de uma coisa, de uma substância, de uma droga para te dar um prazer, uma euforia. E você vai começar a experimentar a verdadeira alegria de coisas naturais e reais, que quando você estava naquele vício, você nem via, não conseguia ver alegria nos seus filhos, na sua família, na natureza, nem nada ao seu redor, porque você só via aquele vício, então você estava cega. E você vai perceber o mundo à sua volta, de oportunidades, de aproveitar mais o tempo, de coisas que você não estava vendo, porque você estava cega e paralisada por causa daquela situação. E aí vai abrir um novo para você, o novo que é o novo de Deus, que Deus está fazendo. Então aí você vai perceber, meu Deus do céu, tudo que Deus trouxe é para mim a verdadeira liberdade. Ao contrário, quando eu rejeitava as suas promessas, os seus pedidos, eu estava nessa escravidão, nessa cegueira, né? Eu estava no caminho da morte, não é? Aí você vai descobrir a verdadeira vida, que é em Deus, e você vai descobrir isso. Assim somos nós na nossa fé. Assim somos nós quando nos aproximamos de Deus, quando Deus nos pede para obedecer as suas palavras, os seus mandamentos. Quando Deus traz a sua palavra e fala, filho, obedeça que vocês terão verdadeiramente uma vida plena. Quando ele fala que é para o nosso bem, é porque é para o nosso bem mesmo. Porque o que nos torna doentes, como esse exemplo que eu falei do cigarro ou da bebida, que faz com que todo o nosso corpo fique doente e você não viva 100%, nem os seus sentidos ficam bons. Tudo em você adoece junto e você perde tudo. Porque você só vê o vício e fica cego e você está amarrado e acha que está livre porque você está escolhendo. Eu estou livre porque eu estou escolhendo fumar. Eu que quis, então eu sou livre, eu estou muito feliz. Mas não está livre de verdade porque você não está vivendo uma vida com qualidade. Não uma vida como Deus sonhou. Então você é mais escravo do que tudo. Entendeu? Então quando Deus nos dá a sua palavra, quando Deus nos traz a sua palavra, quando Deus nos chama a voltar à ordem, ao estado original para o qual nós somos criados por Ele, que é a santidade, que é buscar a santidade, que é esse conhecimento dEle, Ele está fazendo isso. Ele está tirando a gente dessa droga, a droga de fazer a nossa vontade, a droga de sempre escolher, eu só vou fazer uma coisa se eu ganhar alguma coisa com isso. Eu só vou fazer tal coisa se eu ganhar alguma coisa com isso. E quando a pessoa tem que fazer um sacrifício que ela não vai ganhar nada, parece que ela vai morrer. Igual a pessoa que acha que ficar sem a bebida vai morrer. É a mesma coisa a pessoa também. Quando ela quer fazer a vontade dela, se ela for frustrada, se for tirado algo dela, ela acha que ela vai morrer sem aquilo, né? É igual um jovem, um rapazinho, um adolescente, você tirar o celular deles, eles acham que eles vão morrer sem aquele celular. Você dá um castigo pra ele e deixa ele uma semana sem o videogame, ele acha que vai morrer. Entendeu? Porque não sabe o que realmente é a liberdade, não sabe usar essa liberdade verdadeira, não sabe o que realmente é a essência, não é? Então a gente fica nessa pirraça com Deus também, Senhor, mas não dá pra fazer esse mandamento, eu vou morrer, Senhor, não dá pra ter uma mulher só e ser fiel a essa mulher, ai, Senhor, não dá,
Eu vou morrer se eu ficar sem tal coisa, eu não posso ficar sem sexo, eu vou morrer sem isso, eu vou morrer sem tal coisa. E o ser humano fica dizendo essas coisas e nunca obedece a Deus e dá um monte de desculpas para nunca caminhar, porque ele sente que vai morrer sem se dar um prazer, mas ele não percebe que ele está se drogando, está adoecendo, está ele próprio colocando em si mesmo as correntes, entendeu? Ele próprio, porque você fala assim, é o demônio. Não, o demônio usa de meios para tentá-lo, mas ele não pode violentar a vontade da pessoa. É a pessoa que dá liberdade, é a pessoa que dá legalidade para ele, do mesmo modo que a pessoa que dá legalidade para Deus, que Deus não vai fazer uma violência se a pessoa não quiser. Ele vai respeitar. Ele respeita a escolha que o ser humano faz. Então existe essa legalidade, existe esse livre-arbítrio, entendeu? Assim também em relação ao mal, entendeu? Mas a pessoa com a vontade dela que escolhe aquilo, que escolhe não obedecer, que escolhe viver a rebeldia, a desobediência. É a pessoa que escolhe isso, na escolha dela, entende? Não é nem quem chegou até ela, quem ofereceu nada. Ela poderia dizer não, ela poderia correr daquilo, ela poderia fugir, entende? Então o Senhor quer que nós reconheçamos mesmo que nós em nós mesmos somos maus. Como a Luísa fala aqui mesmo, em mim mesmo, Senhor, não tem nada. Em mim mesmo, Senhor, parece que em mim mesmo há uma aversão até em fazer o que o Senhor pede. Né? Em mim mesma há um monte de oposições. Né? Olha o Santo Esposo, vê quantas trevas me rodeiam, são tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz. Né? Quanta coisa que se eu ficar ouvindo eu mesmo, vem na minha cabeça na hora, porque quando você vai caminhar, principalmente você vem caminhar na divina vontade, vem um pensamento assim, eu não mereço, eu sou incapaz, não, mas eu já fiz isso, mas eu já fiz aquilo, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Aí você vai se sentindo tão miserável, que essas misérias te sufocam, né? E você fica querendo uma luz, né? Fica querendo amá-lo, mas aí você vê aquele monte de trevas na sua cabeça, mas você tem que esquecer, vem um monte de sentimentos. Até hoje, né? Vem coisas assim que a gente tem que ignorar. Nossa vontade humana nos acusa. Sai daí, você não é capaz. Olha como é que você é feio. Olha como você não é capaz de fazer esse trabalho aí. Olha seu ridículo, sua ridícula. Olha como você não sabe fazer nada direito. E não sei o que. Vem essas coisas mesmos. Quando eu vou meditar aqui, vem assim, você não é capaz de falar. Você não é capaz de dizer nada. Você vai lá, você tá nervosa, você não vai conseguir. Você não vai conseguir ver um monte de coisas assim, mas eu penso, não é comigo que eu conto, não é de mim que eu espero nada. Eu só estou aqui para te amar. Eu falei assim com Jesus. Eu só estou aqui, Senhor, porque eu sei que é seu desejo. Eu estou aqui para te amar, para que a sua vontade divina seja conhecida. E eu sei que o Senhor quer isso, que a sua vontade seja conhecida. Então não importa o que passar na minha cabeça, isso tudo vai servir. Como eu sei que isso tudo é usado por Deus, né? Até o sofrimento que você tem de sentir isso, mas você fazer a si mesmo, tudo isso é usado por Deus para o sacrifício. Tudo é usado. Você não sentir vontade, você sentir dificuldade, né? Ficar com aquele pensamento, seu bobo, seu burro, seu lerdo, você não vai conseguir, você não sabe, ela não sabe falar direito, ela, não sabe, isso tudo. Isso não importa. O que importa é a vontade de Deus, né? O que importa é o que Ele deseja. E isso tem que vencer, como aqui também ela falou, mas ela pediu a ajuda do céu, ela pediu a ajuda de todos. Então, seja humilde e peça ajuda também, né? Esse abandono total, sabe? Da alma que vence mesmo uma incapacidade, mas ao mesmo tempo não fica presa nisso. Ela fala, meu místico só Jesus, vem com a sua luz na minha mente então e me ajuda a fugir dessas trevas, né? E que eu possa recordar as graças que o Senhor fez na minha alma, né? Então, vem o Senhor com a sua graça, né? Suprir aquilo que em mim não tem, né? Então ela reza, ela pede a ajuda de Jesus, ela pede a ajuda de Nossa Senhora. Ela se entrega, a mesma coisa é você também. Você vai viver na divina vontade, a mesma coisa você tem que pedir para Deus em tudo que você for fazer. Peça a ajuda do céu, seja humilde, clame. Vem me ajudar, Senhor, a fazer esse ato que o Senhor deseja. Vem me ajudar a fazer essa meditação. Senhor, vem Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, vem me iluminar. Então, tudo que você for fazer,
Peça a ajuda de Deus. Nunca conte consigo mesma. Você não é um nada. Mas tudo que você for fazer, toda renúncia que você tiver que fazer, pede a graça de Deus. Pede a ajuda de Deus para te ajudar a obedecer. Porque nós somos assim, gente. Nós por nós mesmos não amamos mesmo se não for o próprio amor de Deus derramado em nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É Ele que derrama esse amor dentro de nós para que nós possamos amar. Mas nós precisamos reconhecer também que nós em nós mesmos temos sim, somos um nada, mas que Ele é tudo. Então nós temos que ter essa confiança, né, de pedir a graça de Deus, a ajuda para vencer qualquer mal, qualquer obstáculo, todo pecado, todo vício, tudo aquilo que não é de Deus. Precisa pedir, precisa ter coragem de clamar, sabe, de chorar aos pés de Jesus e de abrir o seu coração, escancarar o seu coração diante de Deus. Sim, reconhecendo quem você é, mas também reconhecendo quem Deus é. Pedir a Deus a graça de você superar toda a dificuldade. Ter essa coragem, essa ousadia de se colocar nos braços de Deus e confiar nessa graça de Deus. Você precisa confiar na graça de Deus, que Deus não te abandona, que Ele está ali, só esperando você ter essa coragem. Ele não pode tomar esse ato por você. Precisa da criatura, né? Precisa ser, é justo isso, né? A criatura chegar até Deus e pedir, a criatura chegar até Deus e se derramar, a criatura chegar até Deus, né? E pedir a sua graça, né? E contar com a sua graça, né? E sair. Quantas vezes a pessoa corre para pessoas, né? Corre para coisas, corre para vícios, para poder se preencher o seu vazio, mas não corre para Jesus, né? Jesus, me ajuda, Senhor. Como o Senhor quer que eu seja como pai, como esposo? Vem, Senhor, nessa obediência. Como o Senhor quer que eu viva essa missão que o Senhor me deu, Senhor? Em mim mesmo, parece que eu não quero. Parece que eu quero ser como o mundo fala, mas eu não quero, Senhor. Me ajuda, me dá a força que eu necessito para que eu viva conforme a sua vontade. Qual que é a sua vontade para mim, Senhor? Dá-me a força para fazer a sua vontade, Senhor. Em mim há algo forte que grita e que não quer fazer a sua vontade, mas lá no fundo eu quero sim, Senhor. Eu posso sentir essa guerra dentro de mim, mas eu quero fazer a sua vontade. Me ajuda. Eu vejo que em mim mesmo eu não consigo. Não consigo, Senhor. Não tem em mim mesmo esse amor. Mas o Senhor é o amor. Vem me ajudar. Então, precisa dessa coragem da pessoa se aproximar de Deus, escancarar o seu coração, tirar as máscaras que há dentro de si. Aqui você vai ver muito isso, que na Divina Vontade é muito assim, realidade, verdade. E a Luísa pôs essa verdade dela também. Ela não vai aparecer como aquela santa linda que você só vê a perfeição em cada coisa. Ela vai mostrar a pequenez dela, é a pequenez da criatura sendo escancarada. Senhor, em mim mesmo, Senhor, um tanto de nuvens, de trevas na minha mente, não, Senhor Jesus, né, sentindo repulsa mesmo por falar. Uma vontade de fazer, não estou sentindo vontade de fazer, mas eu quero fazer sua vontade. Verdade, Deus gosta da verdade. Escancarar o seu coração, assumir, Senhor, não, eu sou um viciado nisso mesmo, mas eu quero a sua força para sair disso. Eu não quero, eu sei que eu não fui chamado para viver sendo isso, né? Eu fui chamado para ser seu filho, sua filha. Não sei se é essa realidade. Eu admito que eu tenho esse defeito, essa dificuldade, mas eu quero a sua vontade, eu quero a sua graça. E você ter essa coragem de se derramar. Precisa desse despojamento, dessa sinceridade. O arrependimento precisa arrancar sangue, lágrimas mesmo. O desejo, o despojamento está difícil, Senhor, mas eu quero muito fazer sua vontade. Começa sua narração aos 17 anos e só põe as primeiras 2 meditações. E agora começa a novena do Santo Natal, aos 17 anos. Preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditação por dia, referente sempre ao mistério da encarnação. Primeiro, como por exemplo, em 1 hora, me punha com o pensamento no paraíso e me imaginava a Santíssima Trindade, ao Pai que mandava o Filho à terra, ao Filho que prontamente obedecia ao querer do Pai,
e ao Espírito Santo que consentia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco, tão igual, tão forte entre eles e para com os homens. E na ingratidão destes, especialmente a minha, que nisto teria ficado não uma hora, mas todo dia, mas uma voz interna me dizia: chega, vem e vê outros maiores excessos do meu amor. Então minha mente se punha no seio materno e ficava estupefata ao considerar aquele Deus tão grande no céu e agora tão humilhado, diminuído, restringido, que quase não podia mover-se nem sequer respirar. A voz interior dizia-me: vês quanto te amei? Dá-me um lugar em teu coração, tira tudo o que não é meu, porque assim me dará mais facilidade para poder me mover e respirar. Meu coração se desfazia, lhe pedia perdão, prometia ser toda sua. Me desabafava em pranto, no entanto. Digo, para minha confusão, voltava a meus habituais defeitos. Ó Jesus, quão bom fostes com esta criatura miserável. E assim passava a segunda hora do dia, e depois pouco a pouco o resto. Que dizer tudo seria aborrecer. Isto fazia-o às vezes de joelhos e quando era impedida de fazer pela família. Fazia o mesmo trabalhando, porque a voz interior não me dava nem trégua nem paz se não fizesse o que queria. Assim que o trabalho não me era impedimento para fazer o que devia fazer. Então na nossa vida com Deus de meditação, de entendimento, é assim também. A gente trabalha, né, tem os que estudam, donas de casa, pais de família, mães de família, tem uma vida. Mas essa nossa vida não é impedimento para que a gente esteja ali em comunhão com Deus, ao contrário. Tudo ajuda, né? Porque enquanto você está ali fazendo o seu trabalho, mas a sua mente não é limitada como é as suas mãos, o seu corpo, né? Que está em um lugar e sentado em um lugar e tendo que estar naquele lugar até cumprir horário, enfim, né? Fazendo o seu trabalho. Ou em casa, limpando a casa, fazendo a comida. Mas a nossa mente está sempre meditando a palavra de Deus, está sempre em conversas com Jesus. Então essa é a nossa vida. Isso é uma verdade muito clara do que acontece. O trabalho não é impedimento para fazer o que devemos fazer, tá? Não é assim. Eu só posso estar com Deus quando eu não estou trabalhando, quando eu estou em uma igreja, quando eu estou em um momento. Esse é o estado de união com Deus. É quando a pessoa sente assim, que tem um momento que ela pode estar em oração, que é quando ela está numa capela, na igreja, né? Mas com a vida com a divina vontade, você vai aprendendo isso, porque não é assim. Que, na verdade, tudo que você faz é ato na vontade de Deus, é o que Deus quer que você esteja fazendo, o ofício que lhe foi te dado, o trabalho que lhe foi te dado, é a ordem, né, da vida, é tudo a vontade de Deus. Mas ali no Mas aqui não é impedimento, né, para que você esteja com Deus, esteja em oração, esteja conversando com Deus. Nunca é. Então não tem essa separação, esse sentimento de que é só em um lugar determinado em que o ambiente já me proporciona uma oração e que eu estou rezando, e quando eu estou limpando a casa, quando eu estou fazendo as coisas, já estou desconectado de Deus. Não. Ele está em tudo, é inseparável. Aonde você for, Ele está com você. No supermercado, no ônibus, na igreja, na padaria, no médico, na escola, na rua, no lazer, no parque, numa piscina, qualquer lugar, na praia, né? Mas isso, nada disso é impedimento, porque essa união que acontece com Deus, essa união, ela é espiritual. É dentro de você, Deus reinando no seu coração, usando da sua inteligência para conhecer Ele, pensando em tudo que Ele te ensinou, das verdades que você leu, a sua memória para guardar essa palavra, né, para guardar tudo o que Ele ensinou, e a sua vontade de em tudo fazer a vontade de Deus, unicamente a vontade de Deus. Então isso é inseparável da criatura. A vida na divina vontade não tem essa separação, não existe isso. Então
A Luísa já está aprendendo aqui que isso, né, que Jesus já está ensinando para ela que o trabalho não é impedimento para ela fazer o que ela deve fazer, que ela está ali naquele momento fazendo o trabalho dela. A família às vezes interrompe a oração dela, né, mas porque isso tudo é Deus também, né, usando disso, né, por uma ordem e tudo, mas ao mesmo tempo isso não é impedimento para ela estar ali conversando com Deus. Isso não é impedimento para ela estar pensando em Deus. O pensamento dela está em Deus. Assim passei os dias da novena. Quando chegou a véspera, me sentia mais que nunca acendida por um insólido fervor. Eu estava sozinha no quarto quando o menino Jesus me foi apresentado. Todo bonito, sim, mas tiritando, em atitude de querer me abraçar. Eu me levantei e corri para abraçá-lo, mas no momento em que eu ia me estreitar com ele, né, abraçar ele, ele desapareceu. Isto se repetiu 3 vezes. Fiquei tão comovida e acesa de amor que não sei explicar, mas depois de algum tempo não o levei mais em conta e não o disse ninguém. De vez em quando caía nos habituais faltas. A voz interior não me deixou nunca mais. Em cada coisa me repreendia, me corrigia, me animava. Em uma palavra, o Senhor fez comigo como um bom pai com um filho que tende a desviar-se, e ele usa todas as diligências, os cuidados para mantê-lo no reto caminho, de modo de formar dele a sua honra, a sua glória, a sua coroa. Mas, ó Senhor, muito ingrata te tenha sido. Ensina-lhe o desapego do mundo exterior. Depois o Divino Mestre dá início, põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas, e com voz interior me dizia: eu sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar este pequeno mundo que o rodeia, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais clara a minha voz, para derramar as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Prometa-se toda minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão em que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dá-me a tua vontade e isto me basta. E isto acontecia mais frequentemente na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua, pedia perdão, porque até aquele momento não o havia sido. Lhe dizia que verdadeiramente o queria amar, e lhe rogava que não me deixasse nunca mais só sem ele. E a voz continuava: não, não, virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Todo dia sentia sobre mim, me repreendia de tudo, como por exemplo, se me entretinha demasiado falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias. A voz interna me dizia: estas conversas enchem-te a mente de coisas que não pertencem a mim. Circundam-te o coração de pó, de modo que te faz sentir débil minha graça, não mais viva. Me imite quando estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que a glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras buscava reparar as ofensas do Pai, ao Pai, das ofensas ao Pai. Tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor, e primeiramente a minha mãe, e a São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus, tudo era feito por Deus e tudo a Ele se referia. Por que você não poderia fazer o mesmo? Então, a Luísa foi preparada de uma forma totalmente única, né? Totalmente para viver mesmo essa... só para Jesus, inteiramente para Jesus, né? Ela viveu praticamente totalmente numa cama, acamada, né? E foi a vida dela,
totalmente ali, porque ela estava sendo preparada, porque ser cabeça de missão, né? Para fazer os atos que Jesus desejou dela, para escrever o livro do céu, para estar totalmente dedicada. Então, realmente, ela não se casou, ela não teve uma vida assim como nós temos, de trabalhar, de sair, de falar com as pessoas, de ir num aniversário, de ir no mercado, de ficar fazendo as coisas que nós fazemos. Então ela foi totalmente separada por Deus mesmo, isolada de tudo isso, para estar totalmente inteira e dedicada a essa missão. Foi o chamado que Jesus fez por ela, e ele vai fazer os atos na divina vontade, vai colocar o te amo dela em tudo, né? Tudo que Deus fez na criação, na redenção. Então é uma missão muito longa, né? Ela vai ter experiências incríveis com Jesus. Então ela foi totalmente separada por Deus, ele totalmente ciumento dela mesmo, né? Para ensinar ela entender, porque com o tempo ela vai entender a missão dela, mas ele já está ali preparando o coração dela para esse desapego, né? Já está tirando mesmo esses gostos dela, tudo, já mostrando para ela ali que a missão dela era de estar totalmente separada de tudo isso, do mundo totalmente, né? De todas as coisas mesmo humanas, né? Então ela está sendo totalmente assim, escolhida, separada mesmo, num carinho, num amor, numa eleição mesmo que Jesus tem para com ela, assim. Então ela está sendo preparada a viver essa renúncia, né, essa abnegação. Então Jesus já está mostrando, que tem muito ciúme dela, até do que ela fica conversando fora, né, justamente porque ele quer ela totalmente atenta, porque precisa, né, a primeira criatura que vai reparar por todos, que vai fazer esse retorno, né, que vai ser a nova a Eva reformadora, né, que vai voltar à ordem, né, e vai receber o livro do céu. Então precisa de toda a atenção para isso. Então ela foi totalmente, realmente, Jesus, ela viveu como uma religiosa, mas não dela em uma clausura, em um convento, mas na própria casa dela, no quarto dela. Mas ela viveu assim, para ser essa esposa de Jesus, né, totalmente escolhida ali, separada mesmo, para ser só para ele mesmo. Então ele raptou ela, vamos dizer assim, foi atraindo ela, né, por meio dessas palavras mesmo, para ela começar a perceber que tem algo de especial. Deus tem ciumento de mim, né, dos meus pensamentos, ciumento de tudo. Ele quer a minha atenção em tudo. Ele também quer a nossa atenção em tudo. Mesmo que a nossa vida não seja como foi a vida da Luísa, dessa forma extraordinária como foi a vida da Luísa, né? Nós temos uma vida natural, onde cada um de nós fomos colocados, seja casado, solteiro, né? Com a sua vida, com seus compromissos, com o seu trabalho. Mas mesmo assim, em tudo o que você faz, Deus quer estar ali. Em tudo. Ele é ciumento do que você vai falar no seu trabalho. Sim, ele é ciumento de onde você põe o seu coração, em tudo que você faz. Ele é ciumento, sim, das suas conversas. Se ele pode estar ali, se ele é chamado a estar ali, né? Se em tudo você realmente importa com a vontade dele, né? Que você considera a vontade dele naquilo que você faz, naquilo que você trabalha. O seu trabalho é para Deus. Mesmo que você faça um trabalho para um chefe humano, para uma pessoa, mas foi Deus que te deu aquele trabalho, né? Você está provendo para sua casa, para sua família, pois é, mas é um ato divino você ser o provedor da sua família. Então, como que Deus quer que você faça isso? Ele vai querer que você faça isso com pureza. Então, é necessário perguntar para Ele: meu trabalho está te agradando, Jesus, a forma? Ele vai querer que em tudo você seja íntegro, honesto no seu trabalho, honesto no trato com as pessoas, honesto no que você está recebendo, honesto no seu horário de trabalho, em tudo, né? Então ele não vai querer também deslizes, ganância, não vai querer isso, uma ganância por dinheiro, né? A pessoa vivendo pelo dinheiro, achando que a vida dele é só ganhar dinheiro. Então na sua forma de lidar, ou se você é um chefe, a sua forma de lidar com seus funcionários, se você é justo no pagamento, se você é justo nas horas de trabalho, se você explora dessas pessoas,
Então, tudo isso, você quer saber o que ocupa o seu coração? É o dinheiro? É o pensamento só de ter dinheiro? É o pensamento só de ter roupa, de ter joia, de ter acessórios, de ter coisas? O que ocupa o seu pensamento? Então, Jesus também vai nos formando na vontade divina, também para ir tirando tudo o que está, os excessos de nós. As coisas que nós vamos colocando dentro de nós que não pertencem a Ele, que estão nos circundando também o nosso coração e enchendo ele de pó. Quais os pensamentos, né, que são cheios de pó? Todo pensamento que não visa a glória de Deus, todo pensamento que visa só um ganho pessoal, o próprio interesse. Então tudo isso Ele vai nos levar a desapegar disso tudo, que nós amemos Ele por Ele mesmo, e não por interesses. Então Ele vai nos levando a essa varredura mesmo, e parece assim, seu Pai, o Senhor está me controlando, o Senhor está em cima de tudo que eu faço, Ele está em cima de tudo que você faz, não é só com a Luísa. Fisicamente também, né, pessoalmente, em tudo, na vida da Luísa toda, ela foi assim, cercada, meio que isolada, protegida, guardada por uma missão, mas também na missão que você é colocado, no estado que Deus te chama para viver na divina vontade, mesmo que você já seja casado, tenha uma família, é o estado que você está. Deus não vai querer que você repita a vida da Luísa, como do jeitinho que ela viveu, mas o que Ele diz para ela, Ele diz para todos nós. Ele também vai estar em cima, porque você deu a sua vontade, você escolheu fazer a vontade de Deus, então Ele vai estar em cima para ver tudo, quais são os seus desejos, os seus movimentos são inclinados para Deus, ou esses ações e movimentos e desejos são inclinados para outras coisas, para outros fins. Qual a finalidade do qual você se move, você faz as coisas? Por qual finalidade? Você pensa logo na glória de Deus, na vontade de Deus? Ou você pensa em ganhos humanos, terrenos, é um apego às criaturas, é um apego ao dinheiro? O que move você? Então Deus vai ficar em cima sim, porque Ele é ciumento, né? Que para Ele reinar, não pode ter outra coisa no lugar. Não se pode servir a Deus e as coisas materiais, ao dinheiro, o humano. É uma escolha, né? Uma mudança que vai sendo feita. E isso é a graça de Deus agindo em nós, na nossa consciência. Ele já vai pondo na consciência da pessoa. Ela vai sentindo, ó, tem alguma coisa errada aqui. Assim Deus não quer. É a graça de Deus que comunica para todas as pessoas, né? Uma situação, vai pôr na consciência da pessoa. Tem algo de errado, você está exagerando nisso e naquilo. É o próprio Deus que faz isso, por um ciúme, por um amor muito grande que Ele tem por nós. E muitas pessoas não entendem isso. Fica, mas Deus está me controlando? Ai, meu Deus. E assim eu fico sem liberdade. É complicado, porque nós somos complicados. Nós somos pessoas que se distraem. Pessoas que se ficarem sozinhas conosco mesmo, a gente escapa de Deus. A gente se volta para o mundo. A gente se volta para as coisas. Então, Deus, com a sua graça, nos assiste. Nos assiste. Mas a gente tem a escolha de ouvir ou não. Mas se a gente decide da nossa vontade humana de viver na vontade de Deus, a gente está dizendo que isso aqui é a vontade de Deus. Então, por que não pode dizer nada? Por que não pode dizer, ó, isso aqui eu não quero, não me pertence, tira isso, larga desse pensamento, esse pensamento é pó, não presta. Para de alimentar esse pensamento, pensa em mim. Ele está fazendo isso para assistir a gente com a graça dele, para nos ajudar, porque nos conhece. Então, Ele também faz isso conosco, como Ele fez com a Luísa. Ele também vai operando isso em nós. Ele também vai dizer isso. Ele vai dizer a mesma coisa. Olha a minha vida. Ele vai mostrar a vida dele para que a gente saiba, tem um exemplo perfeito da vida dele de Nossa Senhora, do que é fazer a vontade de Deus. A Nossa Senhora é perfeita para isso. Para a gente entender o que é fazer a vontade de Deus e nunca a nossa vontade. Ela é um modelo perfeito para a gente entender isso. Aí ela fala, olha a vida da minha mãe, tudo era só a palavra de Deus. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus, tudo era por Deus, tudo era feito por Deus e tudo a Ele se referia. Então Deus era o único motivo de qualquer ato dela. Era por Deus, era para Deus, era em Deus. Ele era o único endereço, né? Não tinha outra finalidade, não era por coisas humanas, materiais. Tudo era só para fazer a vontade de Deus. Aí ele vai perguntar a mesma coisa. Por que você não poderia fazer o mesmo? É o nosso Deus que precisa provocar a gente assim, né?
Dá um exemplo poderoso da mãe dele para que nós possamos entender. Ela foi colocada como esse modelo para nós, para que a gente possa entender. E não é pensar, não, mas Nossa Senhora é Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, nós não podemos viver isso. Tudo que Nossa Senhora vai deixar bem claro para nós, que tudo que ela viveu foi Deus nela. E é o mesmo Deus que fala conosco, que quer, que vai mover em nós, que vai viver em nós. É o mesmo Deus, não é um Deus diferente. E Ele tem o poder, mas nós precisamos querer e dar liberdade para isso. Então é muito sério. Em tudo também Ele vai querer ver se o que ocupa a nossa cabeça é Deus. O nosso trabalho a gente faz por Deus, ou é por dinheiro. Qual que é o motivo que nos move? O que nos move em cada momento? É só a glória de Deus ou tem algum interesse ali? Então Ele vai nos purificar de tudo isso, de todo o pó, de tudo que não é dele. E muitas vezes para purificar é permitir aquilo que nós tínhamos falado no outro trecho, é permitir as dores, as dificuldades para fazer a missão, o trabalho, mas isso tudo é para purificar. É porque se tem algum interesse ali em fazer tal coisa, por alguma coisa, e quando Deus tira de nós as consolações, Deus tira de nós essas coisas, quando Deus permite circunstâncias em que as pessoas não nos reconhecem, não elogiam o nosso trabalho, né? Às vezes o seu trabalho, né, não é reconhecido, às vezes é um trabalho, né, que não tem esse reconhecimento, e às vezes Deus permite mesmo não ter, para que seja só por Ele mesmo. Não seja também pensando no seu patrão, que o seu patrão te idolatre e te considere o melhor funcionário. Aí Deus vai lá e permite o seu patrão não te enxergar, justamente para que seja só por Ele. Assim é na sua família. Assim é em tudo que você faça. Deus vai permitindo. Ele próprio manda esses ventos da frieza, às vezes das calúnias, das perseguições, para que tudo seja só por Ele também. Na igreja, no trabalho que você faz na igreja, o que te move? Só por Deus? Ou é para que o padre me elogie, para que as pessoas da pastoral me achem perfeita e me solicite para tudo que eles forem fazer? Aí Deus permite ninguém te chamar, você ser esquecido, justamente para tirar do seu coração esse pó, essa necessidade de ser lembrada, essa necessidade de ser mencionada. Aí Ele vai lá e permite, por um bem. E é a graça dele te visitando. Não pensa que é desgraça, né? Porque o ser humano é assim. Quando é isso, já falei, inveja, perseguição, é demônio, né? Mas eu só penso o pior. Não, é a própria graça te visitando, porque ela utiliza dessas circunstâncias, da liberdade daquela criatura que foi instrumento que te perseguiu, que na liberdade dela, ela escolheu te perseguir, mas mesmo assim Deus permitiu, para que através disso Deus te ensinasse algo. Te ensinasse um desapego, e Deus faz isso para nos educar, para nos ensinar. Então lá no fundo é a graça de Deus. Aí você precisa olhar um pouco mais fundo, pedir o Espírito Santo para te dar essa sabedoria, esse entendimento, para que você entenda. É Deus está me ensinando algo. Para quê? Tudo tem um para quê. Para quê que o Senhor está me permitindo tal coisa? Para quê que o Senhor está me tirando aquela vontade? Antes eu tinha aquela vontade de servir, e hoje eu não tenho. Por que será? Então, tudo isso porque Ele quer que seja só por Ele. Porque Ele quer que seja algo muito puro, muito santo, muito íntegro. Que Ele seja o único motivo mesmo. Que não tenha outra coisa. Então, é uma forma dele nos purificar. Eu ficava muda, toda confusa. Tratava por quanto mais podia de estar sozinha. Confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim só não sabia fazer outra coisa que mal. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar em pessoas as quais eu queria, em seguida me repreendia dizendo-me: isto é bem o que me queres? Quem te amou como eu? Olhe, se você não acabar com isso, eu te deixo. Às vezes eu me sentia dando tais e tantas reprovações amargas que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente amanhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que Ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, que o meu coração ficou tão convencido que daí em diante já não foi capaz de amar nenhuma pessoa.
Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, isto é, a olhar para as criaturas como imagem de Deus, de modo que se recebia o bem das criaturas, devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem, e que se tinha servido da criatura para me dar. Então meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para minha santificação. Por isso meu coração não ficava ressentido com meu próximo. Então, por esse modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus, por qualquer falta que visse nelas. Jamais lhes perdi a estima. Se zombavam de mim, me sentia obrigada com elas, pensando que me fazia fazer novas aquisições para minha alma. Se me louvavam, recebia com desprezo esses louvores, dizendo: hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu uma liberdade que eu mesma não sei explicar. Então tudo isso aqui caminha para a libertação, né? Libertação exterior do apego às criaturas, às pessoas. Não é que ela não vai amá-las, mas ela vai amá-las do jeito certo, na ordem certa. Porque é Deus que nos ensina a amar, né? Nosso amor fica todo desordenado, né? Baseado em interesse. Aí Jesus vai colocando tudo no lugar. É incrível esse trabalho que Ele vai fazendo na vida de cada um de nós. Depois nós continuamos, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoa.